Quer aprender um jeito fácil das pessoas gostarem de você? É sobre isso que nós vamos falar aqui nessa aula, sobre as 6 formas de fazer as pessoas gostarem de você, que é um jeito fácil de se tornar bom de papo. Essa aula é o princípio 4, seja um bom ouvinte e encoraje os outros a falar de si, que está contida no livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do professor Dale Carnegie. E essa aula faz parte da série Relacionamentos Eficazes. E meu nome, para quem não me conhece, meu nome é Juarez Fonseca, sou comunicador há 25 anos e estarei aqui humildemente para ministrar essa aula para você. Então vamos lá, seja um bom ouvinte, se couber, faça perguntas e ouça atentamente as respostas. Vamos lá! As pessoas sempre estão à procura de ouvintes interessados. O professor Dale Carnegie conta a história que ele estava em uma festa dessas festas chiquerésimas, e aí de repente ele encontrou um amigo, uma velha amiga, e a amiga perguntou para ele: professor, como foi a sua viagem para a Europa? O professor Dale Carnegie tinha acabado de vir de várias palestras da Europa, e ela perguntou como foi a viagem para a Europa. O professor falou que foi bom, interessante, mas logo em seguida ela já falou assim: porque eu fui na África. Então o professor, antenado como era, chegou e falou assim: bacana, você foi na África? Nunca estive na África. Me conte aí, você viu aqueles grandes animais, elefante, leão e tal. Então a mulher começou a discorrer sobre a viagem que ela fez na África. Então ela começou a contar, e o professor aí, ele chega e fala pra gente o seguinte: que as pessoas estão muito mais interessadas em ter um ouvinte interessado em ouvir o que ela quer falar do que saber da sua própria história. Isso é algo normal do ser humano. Quando a gente entende isso, a gente entende que muitas vezes é melhor ouvir do que falar, né? Um bom ouvinte é muito mais interessante que um grande falador. O professor ainda conta que ele estava em uma festa na Europa e ele conheceu um grande botânico. E aí o professor começou a se interessar. O professor, honestamente e sincero, é o que a gente sempre fala sobre a diferença de você ser sincero com a pessoa e ser um bajulador. Que a bajulação é dizer exatamente o que o outro pensa dele mesmo. O elogio é diferente, são elogios honestos e sinceros. Então o professor mostrou-se muito interessado sobre botânica, inclusive o professor fala que tinha um jardim dentro de casa, que estava ali cultivando algumas hortaliças, e aí o grande cientista, o botânico, ele começa a falar, explicar ao professor, inclusive eles marcaram para depois se encontrarem, para mostrar mais um pouco, para explicar para o professor. E aí depois que a conversa acabou, a festa ali já estava, o professor teve que ir embora. O professor dele era um homem muito ocupado, teve que ir embora. Ele conta que depois, em outra oportunidade, o anfitrião chegou para ele e falou: olha, professor Dale, o botânico, o doutor, achou o senhor uma pessoa interessantíssima, falou que o senhor tem um papo agradável. O interessante é que o professor, ele relata que ele não conversou nada, simplesmente ele ouvia, ele perguntava sobre o interesse, né? O interesse que era inerente daquele botânico, e aí o botânico sempre falando. É muito interessante a gente fazer com que as pessoas se sintam importantes, e isso é algo que a gente aprendeu lá na aula lá atrás, de faça elogios honestos e sinceros, que o Freud, ele explica que as pessoas, elas são movidas por 2 coisas, uma é o impulso sexual e a outra é o desejo de ser grande, de ser importante, de mostrar que conhece, que sabe. Então, quando você consegue despertar isso, principalmente quando você é um vendedor, um comerciante, você consegue despertar isso, claro, de maneira honesta e sincera. As pessoas, elas se conectam muito mais facilmente com você. E não há mistério para um contato profissional bem sucedido. É muito importante prestar atenção exclusivamente na pessoa que está falando. Não há nada tão lisonjeiro quanto isso. O preço de não saber ouvir. Existe uma história muito interessante no livro sobre uma mulher muito chique, uma mulher da sociedade lá da década de 30, e ela fez uma compra numa grande loja, uma loja dessas lojas chique, maravilhosa, só que ela comprou na promoção.
E quando ela chegou em casa, ela viu que o casaco que ela tinha comprado, o forro estava rasgado por dentro. Então ela retornou naquela loja para trocar. E quando ela voltou, a vendedora simplesmente falou: olha, não, nós não trocamos aqui, de forma nenhuma a gente troca, a senhora comprou, pode levar, se a senhora quiser, a senhora se vire e costure e faça o que a senhora quiser, mas nós não aceitamos troca. Aquela mulher ficou muito incomodada, só que o detalhe é o seguinte: era uma mulher que comprava naquela loja milhares de dólares por ano. E a sorte da loja de não ter perdido essa cliente, porque ia perder de uma vez por todas. Eu sempre falo com as pessoas o seguinte: uma das mais brutais formas de se tratar um cliente, não só um cliente, mas qualquer pessoa, é tratar de forma ignorante, de forma arbitrária, né? Como essa vendedora tratou. Porque quando você perde um cliente, você não perde só um cliente, você perde várias pessoas, porque um cliente ele pode levar até 2, 3 pessoas, mas ele tira, se ele sai, se ele deixa de gostar do seu comércio, ele leva 10, 20 pessoas junto com ela. Então a sorte daquele comércio é que a gerente, ela viu ali a situação e ela encostou. Quando ela encostou, muito educada, ela chegou: o que é que está acontecendo aqui? Aí a vendedora ainda quis ser radical, falar: não, é porque essa senhora comprou. Quer dizer, nem o nome da cliente, a vendedora teve a hombridade de pegar. Então ela falou: essa senhora comprou aqui um casaco na promoção, chegou em casa, viu que estava rasgado e quer trocar. E eu avisei que não troca o que está em promoção. A gerente chegou, fina, educada, chegou e falou: bem, senhora, realmente a gente não troca. Senhor, chamou a senhora pelo nome, senhora Elizabeth, vamos botar assim que seja o nome, Elizabeth. Senhora Elizabeth, a gente não troca, mas nós vamos abrir uma exceção para a senhora, até porque realmente a senhora não pode ficar. Qualquer coisa, se a senhora não achar um casaco igual ou uma peça que a senhora queira levar, a gente lhe devolve o dinheiro. Uma vez eu ouvi de um grande amigo meu, a gente trabalhava junto, e aí a gente tinha o mesmo comércio, e a gente batendo papo, conversando, ele me deu um das maiores insights que eu tive até hoje. Ele trouxe por toda a vida e vou levar até o final da minha vida, que ele disse o seguinte: Juarez, às vezes é muito melhor tomar um prejuízo do que perder um cliente. E foi isso que esse gerente fez naquele momento. Ou seja, vendedores que interrompem, contradizem e praticamente expulsam os clientes da loja não servem para isso. É melhor ir procurar outra coisa e fazer. A habilidade de ouvir é tão importante no lar quanto no mundo dos negócios. Tem uma história linda que eu sou apaixonado, que diz o seguinte: que o filho, do nada, ele chamou a mãe, olhou para a mãe assim e falou bem assim: mãe, sabia que eu tenho certeza que a senhora me ama? A mãe olhou para ele assim, os olhinhos da mãe já começou a lacrimejar, e ela falou, sentou do lado dele e falou bem assim: mas por que, filho, você está me falando isso agora? Ele falou bem assim: sabe por quê, mamãe? Porque toda vez que eu quero conversar com a senhora me ouve, a senhora me escuta. E a mãe ali ficou muito feliz. Então, essa é a importância. Quando a gente fala do aprendizado, de se comunicar bem com as pessoas, se importar com as pessoas, é para ter presentes como esse que essa mãe teve, que é muito, muito lindo a gente ouvir uma situação como essa. Clientes, como tratar clientes agressivos e críticos. Olha bem, existe uma história muito interessante, quer dizer, quase todas as histórias, eu sou suspeito para falar do livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do professor Dailo. Mas essa história realmente é interessante, principalmente para você que é comerciante, você que negocia, você que é negociador ou resolvedor de conflitos. É a história da companhia telefônica nos Estados Unidos. A história diz mais ou menos o seguinte: que existia um cliente, ele estava indignado porque ele estava recebendo uma cobrança da companhia telefônica americana, e ele ali se indignou a tal ponto que ele ligava xingando, fazia cartas de protesto, fazia baixos assinados. Ele chegou ao ponto de criar uma associação de defesas às pessoas maltratadas pela companhia telefônica. A companhia, vendo que aquilo se alarmava, ela chamou o resolvedor de problemas, né, digamos assim, a pessoa que resolvia os conflitos, e mandou conversar com esse homem. Então ele marcou um encontro com o homem e foi lá conversar com o homem.
com aquele homem que estava muito chateado com a companhia. Ele parou, começou a ouvir, deu importância ao que o homem estava falando e chegou ao ponto de dar razão. Falou, não, realmente, você, dentro do que você está falando, você tem razão. E o homem, já no terceiro encontro, o homem, ele chegou inclusive e falou, olha, se cadastre na minha, se afilie à associação. Ele se afiliou, inclusive, e aí foi o homem, já no terceiro encontro, ele já falou, não, tudo bem, eu vou tirar as queixas, não vou dar mais queixa, para mim tá bom, tá resolvido o problema. Final da história é que esse resolvedor de conflitos da empresa, ele chegou e falou bem assim, olha, esse homem, na verdade, quando perguntaram, porque era um caso, aquele caso que praticamente ninguém resolvia, então perguntaram para aquele profissional, e aí como foi, o que fez que você resolveu esse problema? Ele simplesmente disse, olha, ele só queria ser ouvido, ele só queria se sentir importante, ele só queria saber que tinha pessoas que se importavam com ele, eu só mostrei isso. E fiz, e aí ele fala um negócio no final que é engraçado, ele diz, e a Associação da Proteção das Pessoas Exploradas pela Companhia Telefônica, que até hoje eu sou afiliado, só tinha, além de mim, só tinha ele como associado. E aí a gente vê que às vezes é muito mais fácil resolver o problema, e lá na frente nós vamos falar sobre a questão de conflitos, como evitar conflitos, que está aqui ainda nessa série, Relacionamentos Eficazes. E aí vocês vão entender que muito mais simples, até porque numa briga, num conflito, ninguém ganha, todos saem perdendo. Então vamos lá também para falar sobre uma companhia chamada Detmer Wollen, dos Estados Unidos, que teve outro cliente também na mesma situação. Esse cliente estava sendo cobrado o tempo todo, essa companhia vendia lã nos Estados Unidos na década de 30, e aí estava toda hora sendo cobrado. O cliente simplesmente arrumou a mala, entrou no trem e foi lá para Califórnia, Chicago, para conversar com o senhor Detmer, que era o dono, né, da companhia. Ele foi lá conversar com esse proprietário, o presidente da empresa, e o presidente da empresa ouviu ali, sabe aquele momento que a pessoa descasca, sem dó, né? Aquele momento que o cara está passando mesmo o sabão de fazer doer, como diz lá na roça, fazer doer. E simplesmente, quando ele terminou de falar, o dono da empresa simplesmente falou, você está coberto de razão. E eu acredito que você, sendo um homem organizado, um homem que o tempo todo está com a gente aqui, a gente sabe que você também é um homem honrado, eu acredito que você não tenha errado na sua conta, e já a minha contabilidade deve ter errado. Eu vou mandar excluir essa cobrança. E o senhor Detmer, ele tinha o costume de chamar as pessoas que iam sempre no escritório dele para almoçar. Eles foram então almoçar. Quando voltou, além do homem já ter mudado o seu aspecto, a sua postura agressiva, ele inclusive fez um grande pedido de lã na Detmer Wollen Company, e ali ficou. E aí conta a história que ele ainda ficou cliente da empresa durante 22 anos, e quando ele quando a esposa dele teve um filho, colocou o nome do filho Detmer Wollen. Isso é interessantíssimo. As oportunidades para quem sabe ouvir. Eu vou contar a história, eu amo contar história. Eu vou contar a história aqui de um americano chamado Edward Book. Edward Book foi um dos maiores jornalistas da década de 30 e 40 nos Estados Unidos. Mas a sua vida não foi sempre tão boa assim. Ele era um menino muito pobre, muito humilde, que tinha muita dificuldade. A história conta que ele tinha tanta dificuldade que ele sonhava em comprar um livro de biografia de pessoas de sucesso. Ele tinha o sonho dele. Então, para comprar esse livro, ele já trabalhava aos 13 anos de idade, ele já trabalhava, e a dificuldade dele era tão grande. Para comprar esse livro, ele teve que deixar de almoçar alguns dias, de ir ao trabalho onde ele trabalhava, o trabalho dele, a pé, para economizar e comprar o livro. Quando ele comprou esse livro de biografia, ele começou a anotar ali tudo, leu, estudou de forma eficaz aquele livro. O tempo todo ele estava ali com aquele livro na mão e lendo o tempo todo. E ele começou a anotar. E aí o que foi que ele fez?
ele começou a pegar o nome dessas grandes personalidades, né, biografia de personalidades, ele pegou e começou a mandar e-mail, mandar mensagem, tentar ligar, e alguns desses grandes homens daquela época, década de 30, 40, 50, atenderam ele, e aí ele chegava e falava: olha, senhor, vamos botar aqui Mahatma Gandhi, um exemplo, né? Mahatma Gandhi, eu vi sua biografia aqui no livro, mas faltou o senhor colocar um pouquinho da sua infância na biografia. E aí ele ia para lá, para outro e conversava, faltou isso. E essas pessoas se encantavam tanto com aquele menino de 13 anos de idade que chegaram a falar: não, venha me visitar aqui. Inclusive ele conversou, foi convidado para ir na Casa Branca lá nos Estados Unidos pelo próprio presidente Franklin Roosevelt. E aí ele chegava, conversava, ele dava palpite de como poderia ter colocado a biografia, e essas pessoas, por ele estar naquele meio, essas pessoas influenciaram também a carreira dele de jornalista, se tornando um dos maiores jornalistas da década de 30 e 40 nos Estados Unidos, só pelo dom que ele tinha de ouvir as pessoas, de dar importância à vida de pessoas, às suas histórias e ao que elas tinham a dizer. Quem escuta com atenção causa uma boa impressão. Muitas pessoas não conseguem causar uma boa impressão porque não escutam com atenção. Ficam tão preocupados com o que vão dizer que não mantêm os ouvidos atentos. Pessoas muito importantes preferem os bons ouvintes aos bons falantes, mas a capacidade de ouvir parece mais rara do que qualquer outra virtude. Não só as pessoas importantes anseiam por um bom ouvinte, as pessoas comuns também. Muitas pessoas chamam um médico quando, na verdade, só precisam de uma pessoa para ouvi-lo. Vou contar a história aqui do presidente dos Estados Unidos, o Abraham Lincoln. Abraham Lincoln, ele estava num momento muito difícil. Para quem sabe, o presidente Abraham Lincoln foi o presidente americano que fez a abolição da escravatura. E aquele momento era o momento da Guerra Civil dos Estados Unidos. Então o presidente estava num momento de dúvida se ele iria abolir a escravidão ou se ele ia permanecer na escravidão. Naquela época a pressão era muito grande. Então o presidente ele falou o seguinte: olha, chama meu vizinho, meu amigo, de bater papo. Aí trouxeram lá o amigo dele, o vizinho, uma pessoa simples, mas é uma pessoa que era da estima do presidente. Trouxeram, diz a história, conta a história que eles passaram ali a noite toda e o presidente só falando: olha, eu estou com essa dúvida muito grande se eu vou abolir ou não a escravidão. Tem muita gente, o Congresso, por exemplo, tem pessoas que querem que eu faça a abolição da escravatura, e tem gente que quer pressionando para que eu mantenha. Já li cartas, já li livros, já li jornais, tudo que está falando. E o negócio é o seguinte: eu acho que eu vou assinar a abolição. O detalhe interessante dessa história é que o amigo não deu uma única palavra, ele não falou nada. O presidente Abraham Lincoln, ele só precisava de alguém que o ouvisse de forma eficaz, que entendesse, alguém que entendesse que muitas vezes a pessoa não quer. Ninguém fala. É igual aquela conversa, eu falo conversa de comadre, né? Conversa de comadre é mais ou menos assim. A pessoa fala: olha, meu filho está fazendo medicina. A outra de lá já fala assim: o meu está fazendo engenharia. O meu tem 22 anos. O meu tem 23 anos. Então, não existe uma conexão com isso. As duas só querem falar de si próprias. E quando você encontra, o que a gente falou já lá atrás, quando você encontra um ouvinte como esse, que é coisa rara, você se sente realmente feliz. Então, quem consegue esse hábito, digamos assim, esse dom de ouvir, simplesmente ouvir o que o outro tem para dizer, está na frente. A concorrência é pouca, como diz um amigo meu, principalmente você que é vendedor, que já gosta do nosso canal, que já nos escuta, que ama essa série Relacionamentos Eficazes. E aí vem algo interessante que eu aprendi com a professora Lúcia Helena. Ela fala sobre o contraste. Se não fosse a luz, como é que a gente vê? Se não fosse a escuridão, como é que nós veríamos a luz? Então, eu vou trazer aqui o contraste
do bom, da pessoa que atrai as pessoas, que conectam com pessoas, da pessoa que desconectam, né? Então é mais ou menos o seguinte: se quiser saber como fazer as pessoas se afastarem de você, rirem pelas suas costas ou demonstrarem desprezo, aqui está a receita. Nunca ouça ninguém por muito tempo. Fale de si mesmo sem parar. Se tiver ideia enquanto o outro está falando, não espere terminar a frase. Interrompa. Se é mais espontâneo. Você conhece pessoas assim? Eu conheço, infelizmente. E o mais espantoso é que algumas delas ocupam posições de destaque. Chatos, é isso que são. Chatos com o ego inflado e a sensação de que são importantes. São pessoas que só falam de si, que só pensam em si mesmos. As pessoas que só pensam em si são irremediavelmente mal educadas. Por mais instruídas que sejam, elas não têm educação. Conclusão: se você deseja ser bom de papo, seja um ouvinte atento. Para ser interessante, seja interessado. Faça perguntas que os outros vão gostar de responder. Encoraje-os a falar sobre si mesmo e sobre suas realizações. Eu trabalhei muito tempo como repórter de campo e toda a história, porque todo mundo tem uma história, não adianta pensar, só eu que tenho uma história. Não, todas as pessoas têm uma história. Então toda vez que eu chegava com o microfone, eu estava até aqui mais cedo, mas eu tirei, toda vez que eu chegava ali com o microfone, a pessoa queria falar como foi a história. Podia ser um acidente de trânsito, uma moto lá se acabando, a pessoa lá, um acidente que tivesse lá se acabando, a pessoa queria falar, olha, foi assim que aconteceu e tal e tal. Quando tinha outras histórias que eram mais profundas, que falava da vida pessoal da pessoa, eu sentia um brilho nos olhos da pessoa o tempo todo, quando ele estava contando a sua história. As pessoas se sentem, é aquela necessidade de ser grande, o desejo de ser grande, o desejo de ser importante. Então, aquelas pessoas que conseguem fazer isso, essas pessoas têm um mundo à sua volta, e os que não conseguem trilham no caminho de solidão. E lembre-se, as pessoas com quem você fala estão mais interessadas em si e nas próprias necessidades e os problemas do que em você e em seus problemas. A dor de dente de alguém significa mais para a própria pessoa do que 1 milhão de pessoas morrendo de fome na China. Um furúnculo no pescoço interessa mais do que 40 terremotos na África. Pense nisso da próxima vez e puxar assunto com alguém. Eu quero agradecer a você que ficou até o final e segue a gente aí se você ainda não nos segue. Toda terça-feira e sexta-feira a gente tem aula, então ativa o sininho, claro, para toda vez que a gente subir uma aula você ser notificado. No mais, beijo no coração!